Claro. Se alguém se aproximar e aproveitar aqui para fazer o jogo. Então, boa tarde a todos. Agradecemos a vossa presença. O lançamento do livro Pegadas na Areia, de Graça de Souza, é o primeiro evento cultural organizado pelo grupo Viver Angola. Este grupo envolve cidadãos angolanos da diáspora, mas também que moram em Angola. É um grupo que surge da vontade de contribuir para uma Angola diferente, da vontade de apontar caminhos, debater e poder de facto viver o sonho que temos de uma Angola mais justa e mais próspera. Decidimos, através do Viver Angola, dar relevância a manifestações e eventos de caráter cultural. Queremos aprender, conviver, dar a conhecer a história, os artistas e a cultura angolana. De seguida vamos ter música com a Fabiana Aleluia e o jornalista David Borges fará a apresentação do livro Pegadas na Areia. Obrigada. Música? Expert. Se estiverem com dificuldades, podemos seguir. Ok. O que é que se passa aí? Pá, vai seguir à frente. Pá, isto tinha que ser testado. Miguel, vou. Dá uma explicação que ela mandou uma gravação. Vai lá falar com o David e segue à frente, segue à frente, segue à frente. É só falar, não há problema nenhum. Vai falar. Isso é o que dá a chegar a... Tinha problemas de internet, resolveu mandar os vídeos. Nós podíamos ficar com a gravação, mas depois não conseguimos. E pelo visto o técnico não está a conseguir. Não dá prevalência ao áudio do Zoom. Depois nós vamos a seguir, está bem? Ok. Então, boa tarde. Pegadas na Areia é a história de uma vida, é a história de vida da Maria Eduarda, protagonista principal do livro. É uma história que começa e acaba sob o céu de um azul espetacular do Lubango, a antiga Sá da Bandeira, cidade planáltica de suave clima e de aromas floridos. Isto para quem se conhece deve lembrar-se que era assim. Em muitas páginas deste livro de Graça de Souza retorno com nostalgia, mas também com muita revolta e muita fúria a Angola, a terra que também é minha. Quando o livro desperta emoções assim tão fortes, merece a pena ser lido. Não sei se essas emoções resultam do facto de ser eu, como a Graça, chicoronho da adoção, nasci no Cunene, mas vivi sempre no Lubango e angolano,
e de ter vivido como ela, na infância e na adolescência, tempos muito bons, injustos, no entanto, para crianças e adolescentes negros, e depois de 1974, já jovens adultos ambos, tempos muito maus e então injustos para todos, negros, mulatos e brancos. E não sei, portanto, se a ânsia com que li o livro pode ser igual à de leitores que, não sendo da nossa terra e não tendo vivido o que nós vivemos, podem não sentir qualquer emoção, limitando-se a ler mecanicamente o que está escrito. Lembro-me muito bem da Graça e, portanto, também me lembro muito bem da Maria Eduarda, a figura central do livro. Lembro-me delas, sobretudo, porque me lembro muito bem de outra figura do livro, a do Dr. Corica, médico, poderoso e respeitado, vistoso, palrador e delicado, para usar palavras do próprio livro, um homem perante o qual nenhuma barreira dificultava o acesso de todos os conterrâneos, um contador de histórias, extrovertido e, para além de tudo, presidente do meu Rádio Clube da Vila. E por ele, ou pela memória dele, passa uma das nostalgias mais fortes ao ler no livro que, no regresso um dia ao Lebango, o regresso da Maria Eduarda, ela descortinou do avião a quinta do Dr. Corica e nela a moradia onde vivera. Pois, sentados por ali num degrau, eu e ele, muitas vezes gastámos conversa ao entardecer, descascando e comendo pêssegos que tínhamos tirado maduros das árvores, passeando pelo pomar dele. Entardeceres suaves na suave cidade que era Sá da Bandeira, onde em dia algum do ano, é dito também no livro, era preciso vestir casaco ao meio-dia. Era a nossa cidade a única no mundo com ar-condicionado nas ruas. Não foi dessa moradia na quinta, mas da outra, ao pé da missão, na zona onde Maria Eduarda, a rapazada, se juntava aos miúdos da rua para brincadeiras sem horários, sem limites e sem inseguranças, que nos chegou, entrado já fevereiro de 1976, faz agora 45 anos, o telefonema à meia-noite, com a Fernanda, nora do doutor, a dizer que estava em preparação a saída de uma coluna para a África do Sul e que o ponto de concentração era na Padaria Santo António. Teria eu de decidir se me juntava à coluna ou não, e não tive mais de meia hora para o fazer, deixando para trás pais irredutíveis na decisão de ficar. Lembro-me da Fernanda ter dito: se vier, encontramos daqui a pouco na Padaria Santo António. Se não vier, eu, quando chegar a Lisboa, procurarei a sua mulher e direi que o deixei bem no banco. E lá fui para o interior da coluna, igual àquela que é referida no livro, cerca de 1000 viaturas, uma fila imensa que parecia não ter fim, rumo à África do Sul. Mecânicos, agricultores, professores, advogados, contabilistas, funcionários públicos, bancários, operários, veterinários, engenheiros, médicos, enfermeiros, criadores de gado, comerciantes do mato, quanta força laboral a sair fronteira fora, com bolsos vazios, parca roupa, muito poucos bens materiais, levando consigo preparação profissional, conhecimento, dinamismo. Angola a ficar sem a sua mola vital e propulsora indispensável ao desenvolvimento. Sangue esvaindo-se de um corpo que tanto dele precisava, o país iria nascer. Mas conheci a Graça, e ela não se lembra seguramente, em algumas vezes que passou a esvoaçar por mim, sem notar, na graça dos seus talvez 20 anos, tendo eu provavelmente 17, 3 abismais anos de diferença na época, com deslumbramento masculino total e a Graça neste livro. Mais curioso ainda, por ter Maria Eduarda, o seu filho Miguel, em Ongiva, no Cunene, nesta altura, minha cidade, minha terra de nascimento. Vejam aqui a nostalgia que o livro convida, a nostalgia de tempos e de espaços. Infância, com a escola se senta a gerir a nossa aprendizagem infantil, adolescência à vista e percorrida no Liceu Diogo Cão, em cujos corredores e salas passeávamos a nossa juventude, e depois a cidade toda, as ruas, os quintais, os pomares, os arredores, todo o imenso e fantástico território que estava à nossa disposição. O despertar de outras e novas emoções, encontros, namoros, amores, radicais alguns, como o de Carolina, amiga de Maria Eduarda, fugida ao espartilho familiar para na fuga encontrar a solução para um amor que parecia impossível. Livres e felizes nós, os brancos, indiferentes ainda aos que não eram como nós, nem livres, nem felizes, nem brancos.
embora nada nos limitasse na interação com os outros, e que viria essa interação a acentuar-se com os avanços decorrentes dos sobressaltos de 1961, ao ponto de haver uma enorme multiplicação de estudantes negros nas escolas e no liceu, e de fazermos com enorme facilidade amizades brancas e negras, começando a perceber o que o futuro nos iria trazer, mas ignorando ainda aquela frase brutal de um escritor: a uma colonização violenta sucede sempre uma descolonização violenta. O livro recorda o 4 de janeiro de 1961 e a brutalidade colonial na Baixa de Cassange, o 4 de fevereiro com o assalto às cadeias de Luanda e a uma esquadra de polícias, o 15 de março e o horrendo massacre levado a cabo pela UPA no Norte e que levou a uma não menos horrenda reação branca, o início da luta armada de libertação e, por causa disso tudo, os avanços que pareciam imparáveis no desenvolvimento de Angola. Como lembra o livro, de 1961 a 1974 houve importantes transformações e o território foi se tornando autossuficiente em quase tudo, rasgando-se redes ferroviárias e rodoviárias, evoluindo os centros urbanos, alargando-se a integração racial. Foi o tempo em que dizíamos: ninguém segura Angola, parafraseando a frase que vinha do sentimento de orgulho que nos chegava do país em frente e que entanto nos influenciava: ninguém segura o Brasil. Chegou o 25 de abril de 1974 e, quando esperávamos todos a grande alvorada angolana, começou a tragédia. E começa este livro a despertar já não mais a nostalgia, mas a revolta primeiro e a fúria finalmente. E tudo começou, como para o livro desabafa o sábio amigo Felipe, porque o governo português deixou os movimentos de libertação entrarem armados nas cidades. E espantava-se o governo português com as consequências disso. Ele, o governo, que consinta que adeptos do Benfica e do Porto entrem armados num jogo entre as duas equipas, lá em Portugal, um país com 800 anos de história, e verão-se no fim da partida não estarão abraços como a guerra civil. Entraram os movimentos armados nas cidades e começou a destruição de Angola. A insegurança instalou-se, a violência impôs-se, teve início o êxodo, a grande fuga. Fuga, o título do primeiro capítulo do livro, a pegada que cruza outra, representa diferente escolha no caminho. E se quase todos buscaram a segurança de Portugal e de muitos outros destinos, incluindo a própria Maria Eduarda, o marido e os filhos, acabaram eles por, um pouco mais tarde, seguir o caminho inverso àquele dos que fugiam. Viajaram exultantes para Luanda em 1976, num avião praticamente vazio, e já com o caos a estabelecer-se. A cada dia mais moradias e apartamentos abandonados e prontamente saqueados ou ocupados sem ordem nem préstimo. Luanda era a cidade dos dois, na Angola de ambos. Moçambique, a terra de Daniel, marido de Maria Eduarda, Lubango, a terra dela. Luanda, a terra de ambos, cidade onde se tinham reencontrado depois de se conhecerem no Lubango e de ele ter partido para estudar, ficando ela decisão dos pais para proteger a virtude feminina da filha. Só 2 anos depois pôde avançar para a universidade e para Luanda, reencontrando então Daniel, com ele casando e com ele tendo filhos. Luanda fechada, abandonada, com enormes carências, racionamentos severos, abundância certa vez apenas de cornichon, picos, coisa desconhecida e por isso sobrante nas prateleiras sem mais nada. Falta de carne, com Maria Eduarda, angolana branca, a passar a noite sentada no chão entre angolanas e angolanos negros, em longa fila diante do talho que haveria de abrir, talvez, com alguma carne. O desespero por carne e o entusiasmo a levá-los um dia num Renault 4 até à Corimba para comprarem um porco, transportado vivo e grande para a matança em casa, crianças desviadas para a praia, para não serem testemunhas da violência numa terra que se ia enchendo ela de violência. Chegaram os dias de 1977 e o horror a crescer, inchados esses dias de resmungos, rumores, ameaças. O casal a plantar verduras num baldio próximo e a polícia a aparecer e a querer saber das armas que estavam a enterrar. Denúncia de alguém que apenas tinha visto a ação de revolver a terra para lançar sementes. Dúvidas, desconfianças, com o nitismo a ganhar terreno, o fracionismo a caminho, Nito Alves e José Bandunan, figuras importantes do regime, líderes de uma revolta, a anunciar-se
expulso do Polícia Central, do MPLA, antes da explosão de violência a 27 de maio, o golpe fracionista fracassado, a vingança a erguer-se, longos meses de terror, detenções, tortura, a ausência de leis, tribunais, acusação severa, quantas vezes sem qualquer prova, defesa ausente, julgamentos rápidos e ferozes, fuzilamentos porque sim, mortes talvez na ordem das dezenas de milhares, uma orgia de violência, lê-se no livro escrito por quem estava na cidade, por quem soube, viu, ouviu, viveu, não podia ignorar. Dias de dúvidas terríveis da família sobre o futuro da família e o futuro da terra. Estava a família situada, com muitas outras, entre dois poderes beligerantes. Entre os revoltosos que, ganhando o golpe, poriam em causa e apenas por serem brancos direitos que a cidadania angolana lhes conferia, e os governantes que, de forma primária e selvática, vingavam a afronta. Sentiam Maria Eduarda e Daniel que estava profundamente abalada a confiança que tinham depositado no futuro de Angola e na possibilidade de vir a ser a pátria que gostariam para os seus filhos. E foram-se erguendo mais e enormes pedras no seu caminho e no caminho dos angolanos que apenas queriam paz e desenvolvimento. A morte suspeita de Agostinho Neto, num bloco cirúrgico em Moscovo, depois de parecer ser uma crescente abertura ao Ocidente, em detrimento do bloco comunista, e talvez um avanço rumo à reconciliação nacional, porque muito se falava da possibilidade de um encontro com Jonas Savimbi. A subida ao poder de José Eduardo dos Santos, a crescente aproximação ao capitalismo, a profunda alteração da sociedade angolana, a chegada de investidores atraídos pelas riquezas do jovem país, com os angolanos transformados em fáceis alvos de aliciamento e corrupção. A chegada também dos chamados cooperantes, a todos oferecendo as 14zinhas o corpo, jovens adolescentes oferecendo sexo em troca de um biquíni bonito ou de um par de sapatos. A pobreza crescente e a falta de recursos humanos. E enquanto isso, milhares de quadros, pessoas que amavam Angola, viviam deslocadas em Portugal, contribuindo reconhecidamente para o desenvolvimento desse outro país. A maior parte desses quadros teria podido ser integrada na Angola independente e podiam estar a contribuir para o desenvolvimento do país. Fiz essa pergunta um dia ao Presidente José Eduardo dos Santos, ainda cedo, digamos, na história da independência angolana, perguntando-lhe de que forma Angola iria aproveitar os recursos humanos que estavam dispersos pelo mundo e, sobretudo, concentrados em Portugal. E a resposta do Presidente foi: Angola tem muito prazer em que esses luso-angolanos tenham sucesso nas suas atividades em Portugal. E com a terna exclusão dos portugueses, a comunidade estrangeira isolava-se em autênticos guetos, acampamentos cercados por intransponíveis vedações. Ao mesmo ritmo cresciam os museques, bairros insalubres sem redes de água, eletricidade e esgotos, multiplicando-se e invadindo a cidade. A guerra justificava quase tudo. Chegou a Nova Esperança, em 1991, com o encontro de paz em Bicesse, e nesses dias de esperança, quando a luz voltava e a cidade despertava das trevas impostas por avarias na barragem de Cambambe e nas turbinas de energia alternativa, combinava-se a desbunda do acontecimento. A luz voltou, ninguém trabalhava mais. Formavam-se filas nas bombas de combustível que sem energia não funcionavam. As ruas atulhadas de trânsito, nos carros gente sorridente e determinada, o som alto da música, por todo o lado se prometia que à noite ia ser bom. A esperança depressa se esvaiu, os resultados eleitorais foram rejeitados pela UNITA, que ameaçava reduzir o país a pó. Qual país? Pergunta Maria Eduarda no livro. Não era Angola também o país deles? A violência irrompeu, brutal, tiros, explosões, sangue e corpos. Um corpo até num contentor de lixo, e quem tentava despejar o lixo no contentor e viu o cadáver já não foi capaz de despejar o saco. E pôde ver logo a seguir o caminhão da recolha a despejar o contentor no seu interior e pôr a trituradora a funcionar. E Luanda, na ressaca do trauma, acompanhava o martírio do Cuito, lá bem longe, no Planalto do Ambo, cercado e fustigado pela guerra, e onde os mortos eram enterrados nos quintais, nos passeios, nos jardins próximos, porque qualquer passo descoberto podia ser fatal. Maria Eduarda apelou mesmo através da Rádio LAC a um momento de memória, um apelo curto a uma pausa na vida para, num instante, se pensar no sofrimento daqueles que, sitiados pela morte, estão entregues à sua desdita.
Um apelo que tem data registada na memória do livro, 10 de julho de 1993. Em curtos intervalos das tantas dificuldades e brutalidades de Angola, respirava-se um pouco do paraíso que Angola mantinha em pequenas e isoladas ilhas e que podia ser alargado e para sempre a todo o país e para todas as pessoas. Coisas simples, como o olhar de Maria Eduarda do poleiro que era o seu apartamento, matando a sede da cidade que se estendia por duas vertentes em anfiteatro, uma abrindo-se sobre a Baía de Luanda e outra sobre a Baía do Mussulo. Custava-lhe entender como em tamanha tranquilidade podia deflagrar um conflito fratricida. Como no Mussulo, com a família a respirar a serenidade do mar e a suavidade do vento, velejando ao longo dos 30 quilómetros da Baía, velejando ela, mulher do Planalto, com mar a 200 quilómetros, criada no campo huilano. Assim se apaixonou Maria Eduarda também pelo mar, navegando pelo Mussulo e depois, mais tarde, corpo e espírito exilados de Angola no Algarve, velejando pela Ria Formosa, pela Ria do Alvor, sempre inquietada pela ausência das suas referências, da sua terra, do seu chão, do seu ar, do seu mar, do seu Planalto. Foi Maria Eduarda ganhando distância em relação a Angola, indo e voltando, com diferentes emoções à chegada a Luanda. Em 1976 aterrara exultante, comovida, em júbilo pela ideia do país que tinha acabado de nascer. Nela crescia a ideia da permanência. Segundo capítulo do livro, a obrigatoriedade em seguir um caminho nunca é absoluta. Em 1991 chegara respirando uma renovada esperança. O interregno e o regresso. Terceiro capítulo, marcas de deambular, e foi ela deambulando entre Portugal e Angola, entre Portimão e o Lubango. Em 2013, 18 anos depois da última viagem, aterrava mais apreensiva que comovida. A viagem da despedida, o quarto capítulo, Pegadas na Areia, marcas de pés de gente alegre, de gente triste, de gente que poderá não voltar a ter a oportunidade de pisar a areia. 7 anos de vazio primeiro entre 1983 e 1990, mais anos depois, ganhando distanciamento e começando a apaziguar saudades e emoções. Uma dolorosa nostalgia apoderou-se dela na primeira ausência. A saudade do país impedia a integração na sociedade e no espaço portugueses que a rodeava. Sonhava quase todas as noites que se encontrava em Angola e o despertar provocava desconforto e dor. Mas pouco a pouco Angola tinha deixado de estar omnipresente e conseguia estabelecer uma relação pacífica com o afastamento daquela terra. Já com o filho, a nora e o neto no Lubango, destino escolhido pela jovem família para encontrar um futuro, alguém que prolongaria a presença de Maria Eduarda na terra das suas raízes, foi o casal alternando meses entre Portimão e Lubango, já aquietados do desassossego angolano. Em Portimão, Maria Eduarda não sentia saudades do que a atraía mais em Angola, as paisagens, as imensidões, o chão e as gentes. No Lubango, não sentia nostalgia ao pensar em Portimão, no pôr do sol do alvor, que eu avistava também da minha varanda de Lagos, virada para o mar, para o alvor, para Portimão, e quantas semelhanças vão encontrando nos nossos percursos, o meu e o de Maria Eduarda, aquietado também já o meu desassossego angolano. Fase da vida de Maria Eduarda em que descobriu ser o Lubango, afinal o lugar a que pertencia. Afinal aquele era o chão que lhe feriu os joelhos quando em correrias loucas tropeçava e caía. Sentia-se mais dali do que jamais o fora. Porém, órfã da terra de ambos, dela e de Daniel, a terra que era dos dois, Luanda. Essa Luanda degradada, invadida pelo lixo, com a cintura envolvente transformada em contentor a céu aberto. Luanda e Lubango, cidades nas quais Maria Eduarda cruza a vida com Carolina, Hilária, Manuel, Beatriz, João, Augusto, Domingo, Sara, Magda, Arlete, inesquecíveis outras figuras angolanas do livro. E Madalena, a amiga louca, abandonada à sua sorte nas ruas de Luanda, onde para ela e para de certo tanta outra gente, os canos rotos e a verter água na rua eram nascentes. Os loucos de Luanda, e são tantos, e eram tantos, e um deles eu próprio vi uma vez amarrado por uma curta corda a um motor de caminhão abandonado entre o capim. Uma sociedade compartimentada, a elite enclausurada, passeios pejados de vendedores e de homens mal encarados, e nesse deambular pelos passeios, que até 1995 lhe foram familiares, sentiu olhares e comentários que fizeram doer a cor branca da sua pele. Angola, transformada num país de contrastes sociais esmagadores,
sem nenhum esforço orientado no sentido de os considerar, a eles, Maria Eduarda e Daniel, recursos naturais, apostados em uma qualquer melhoria na qualidade de vida de um povo voltado à miséria e ao sofrimento. E nem sequer se tornou país numa sociedade multirracial e multicultural, sendo evidente a quase inexistente confraternização entre pessoas de diferentes cores de pele. E as crianças? Crianças em completo abandono, malnutridas e desprovidas dos mais ínfimos cuidados, como aquelas que se foram aproximando de um piquenique na tenda do Bimbe para acabarem a disputar uma garrafa de água. E não pela água, mas pela garrafa vazia. Uma preciosidade para ir buscar e para guardar água, e todas as garrafas que o grupo levara acabaram nas mãos dessas crianças, que Maria Eduarda viu à partida correndo felizes, com o sol a pôr-se ao longo do abismo, criando uma imagem de vulgar beleza esboçada em contraluz, a ingenuidade e a alegria infantis à beira do precipício. E nessa imagem se fez a síntese do que o livro nos oferece: nostalgia profunda, indignação epidérmica, raiva transbordante. Maria Eduarda, em Pegadas na Areia, volta a desassossegar-nos, levando-nos a uma velha e já quase esquecida pergunta: como foi possível terem feito o que fizeram a Angola e aos angolanos que em nada contribuíram para a guerra, para o caos, para a destruição e para a miséria? Aqueles que ficaram, aqueles que partiram e aqueles que, como Maria Eduarda, foram partindo e voltando, deixando marcas, a palavra do último capítulo. Quando a natureza ou o homem apagarem as pegadas, não se impedirá que elas tenham existido, representando um pouco da história de quem as marcou. Muito obrigado. O David Borges. Obrigada, boa tarde. Estás a ver isto? Queria dizer que este gajo é bom. O gajo foi jornalista numa rádio. Lá em Angola. Muitos dos nossos amigos foram assassinados por executivos. Boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite de poder mostrar meu trabalho no lançamento do livro de Pegadas na Areia, da escritora Graça de Souza. É uma pena não poder estar aí com vocês nesse lugar maravilhoso que é o Espelho d'Água. Mas enfim, são as circunstâncias que a pandemia nos impõe. Quero agradecer também ao Grupo Viver Angola, em especial ao Carlos Souza. Agora eu vou tocar para vocês uma música da terra que me viu nascer, Mushima.
Vale a pena bater palmas que ela não ouve. Isto foi uma gravação. Boa tarde. Há 30 e poucos anos eu conheci em Portimão o Carlos. O Carlos era professor de natação da piscina municipal e eu era, continuo a ser, mãe de 2 atletas da natação. E a autarquia no momento estava pouco preparada para lidar com o associativismo desportivo. E eu vi-me a braços com dificuldades nesse aspecto. Havia também, na parte da piscina e dos seus dirigentes, alguma dificuldade em lidar com a cor da pele do Carlos. O Carlos é negro, ele estava aqui. O Carlos e eu associámos-nos e conseguimos vencer esses impedimentos todos e fomos o embrião de um clube de natação, que agora é um clube grande de natação, de Portimão, talvez o maior do Algarve. O meu nome e as pegadas que eu deixei na criação desse clube de natação ainda pertenceram à história do clube. O Carlos nunca figurou nessa história. Se as nossas pegadas no clube desapareceram, e as minhas também já lá não estão, nas nossas vidas, dos dois, as pegadas marcaram. E criaram uma grande amizade que perdura. Não foi, pois, com grande surpresa que eu atendi o telefonema do Carlos a dizer que o Viver Angola, a associação, como sabem, organizou este evento, teria muito gosto em proporcionar a apresentação do livro aqui em Lisboa. Por isso eu começo por agradecer à Associação Viver Angola e ao Carlos por nos ter proporcionado este encontro. E a Viver Angola falou com Mário Almeida, que nos cedeu espaço. Obrigada ao Mário. E a Viver Angola desafiou o David Borges para apresentar o livro. E ele aceitou o desafio e eu agradeço-lhe muito. E claro que este encontro não seria encontro se eu não tivesse uma sala como a que tenho, cheia, em tempo de pandemia. E o que é que eu posso dizer disso? Uma sala cheia em tempo de pandemia. Muito obrigada por estarem aqui. Eu agora vou tentar, o David fez uma apresentação, mas interpretações são interpretações. Quando se escreve um livro,
nós estamos sujeitos a todas as interpretações. Eu adorava saber a interpretação de cada pessoa que leu o meu livro. Eu vou ler-vos porque se eu começo a falar nunca mais acabo e assim estou limitada às folhas que tenho na mão. Em 2003 foi editado um livro da minha autoria que tinha como título Bandeira à Meia Haste e que assinei com o pseudónimo Susana Benj. Este era um pseudónimo que eu usava de vez em quando em algumas publicações que fazia nos jornais de Luanda para defender a minha própria identidade. Nesse livro fiz a seguinte introdução: nascemos sem saber que o fazemos, de pais que não escolhemos, na terra que nos calhou e no momento que não determinamos. Somos assim alheios a todo o invólucro da nossa criação. Sem mérito nem culpa, somos filhos de pais que se amam ou detestam, da terra que nos é oferecida ou recusada e herdeiros de riquezas ou misérias que não criamos. Penso realmente que todos nós somos alheios a todo o invólucro da nossa criação. Eu sei que existem interpretações esotéricas diferentes desta e por isso iniciei a minha afirmação com a palavra penso. Posto este parêntese, continuo. É, pois, ilógico que alguém, seja quem for, possa ser prejudicado, ostracizado, marginalizado ou menos considerado por qualquer aspecto ligado à sua nascença. O sítio onde se nasce, a descendência ou a família a que se passa a pertencer nesse momento, a cor da pele, tudo isso não tem qualquer correlação com a essência do indivíduo. Nessa peça, ele foi autor inconsciente, não foi autor. Por justiça, nada lhe pode ser imputado nessa base, nem por ele pode ser motivo para que seja prejudicado ou beneficiado. É o que penso e, coincidentemente, por esse diapasão, seguia a Maria Eduarda, personagem principal do Pegadas na Areia, e esse padrão é transversal a todo o percurso que é descrito no livro. Pegadas na Areia não é uma autobiografia, é um romance com histórias verdadeiras. Ou será talvez um testemunho romanceado. O livro começa por aquilo a que chamei de mote, com o título Pegadas na Areia. Cada capítulo é introduzido por uma frase desse mote. Como é dito na contracapa do livro, estas pegadas na areia, título metafórico do romance de Graça de Souza, são, na realidade, marcas da alma de quem se viu brutalmente desprovido de uma das maiores referências do homem, obtida não só à nascença, mas ao longo da vida, a nacionalidade. E também, essas marcas invisíveis não se apagam por mais fortes que sejam os ventos da história, tal como apagar as pegadas na areia não impedirá que tenham existido. No Pegadas na Areia, o veículo de toda a história é o trajeto de Maria Eduarda. Nascida na então chamada Sá da Bandeira, é branca, filha de pai natural do Lubango, por isso segunda geração de descendência portuguesa a nascer em Angola. O livro debruça-se sobre o percurso que fez nos últimos 60 anos. Maria Eduarda é espectadora e participante no que aconteceu em Angola em parte desse longo percurso e nessa condição tirou ilações. São essas ilações que conhecerá quem se dispuser a ler o livro. Maria Eduarda questiona o regime ditatorial quase escravagista que vigorou em Angola até 1961. Uma sociedade angolana chocantemente desigual, sobretudo no que dizia respeito aos habitantes negros, a quem não estava vedado o acesso ao ensino, mas a que não acediam porque o poder reinante achava que de tal não necessitavam.
destinados a serem trabalhadores braçais, não careciam, segundo quem mandava, de mais do que de uma boa forma física. Aborda o eclodir da guerra pela libertação de Angola em 61. O famigerado massacre da Baixa de Caçães, perpetrado pelas Forças Armadas Portuguesas, a rebelião de 4 de fevereiro de 61, os massacres no norte de Angola de 15 de março de 61, cometidos por revoltosos que chacinaram centenas de pessoas, homens, mulheres e crianças, independentemente da cor da pele. A vingança atroz praticada pelos militares portugueses acompanhados de civis quando chegaram aos locais do massacre. Opina sobre a castração mental imposta às adolescentes, grupo a que pertencia na época, e às jovens mulheres, em nome de uma conduta moral que obrigava a que chegassem virgens ao casamento. Refere o fulgurante desenvolvimento socioeconómico ocorrido em Angola entre 1961 e 1974. Descreve e analisa a fuga em 1974-75 de centenas de milhares de cidadãos, apelidados de colonos e perseguidos como tal, maioritariamente brancos, que atravessaram as fronteiras de Angola para se dispersarem por todo o mundo. Estava em Luanda com Daniel, os 3 filhos, quando aconteceu em 1977 a revolta armada apelidada de fracionismo. Estava também em Luanda quando arrebentou a guerra, que se seguiu às eleições em 1992. Assistir a essas contendas foi para ela terrivelmente constrangedor. E o testemunho transmite esse sentir. Durante todo o percurso, Maria Eduarda vai fazendo, de forma não académica, uma apreciação de Angola nas suas várias dimensões: história, sociedade, economia, geografia e política. No capítulo intitulado A Despedida, Maria Eduarda debruça-se sobre a velhice. Maria Eduarda e Daniel, num período em que viveram em Portugal, despedem-se dos pais e dos sogros, dos progenitores dos amigos mais próximos e de amigos com idades mais avançadas. A maneira como essas pessoas, todas elas apelidadas de retornadas pelos portugueses, viveram os últimos tempos das suas vidas foi diferente entre si, porém com um fator comum à maioria. No momento da despedida, a terra dos seus afetos, Angola, ocupou os seus pensamentos e foi referida, com insistência, num registro que era um misto de saudade e de revolta. Finalmente, no último capítulo, com o título As Marcas, Maria Eduarda regressa à terra onde nasceu, o Lubango, e vai fazendo conjecturas sobre o que observa e vive entre 2015 e 2019. Leio um pequeno parágrafo desse capítulo. Naquela manhã que se fez tarde e depois noite, olhando o filho Miguel e a nora Cristina, vendo-os integrados e a comungar daquele ripanço que só a África proporciona, Maria Eduarda sentiu que também eles já estavam marcados. O amor a Angola é irracional, pensava ela. Ama-se porque se ama. Não há justificação plausível. E esse amor fica ferrado na alma como as marcas que o ferro dos criadores de gado faz no couro das suas reses. É uma marca para o resto da vida. Eles, como Maria Eduarda e Daniel, como muitos outros a viverem longe, tinham o amor ferrado na alma. E por muito que outras terras lhes oferecessem, ficaria sempre a saudade desse sentir pleno que momentos como aquele proporcionavam. E mais à frente, similarmente, a terra de alguém é-o, porque esse alguém assim o sente. E quando é-o pelo torrão que se pisa, pelo ar que se respira e pela gente com quem se convive. O livro tem 300 páginas. Esta foi uma síntese muito curta do que Maria Eduarda transmite. Repetindo aqui 2 perguntas que são feitas na contracapa do livro
Quando o chamamento da terra é tão forte quanto a dor da separação, será possível encontrar o apaziguamento que permita aligerar as marcas da alma? Será possível continuar a viver e a sonhar, mesmo amputado de parte importante da própria identidade? Por último, quero referir o seguinte: a história, com H maiúsculo, para ser escrita, exige distanciamento no espaço e no tempo dos factos que refere. Só o distanciamento permite descobrir e interpretar com objetividade e clareza as fontes. Essas fontes não são apenas as académicas, são também os testemunhos de quem foi personagem no terreno dessa história. Pode ser que o Pegadas na Areia, como testemunho com a isenção que o amor a uma terra e a um povo confere, venha um dia a ser um pequeno contributo para quando a história contemporânea de Angola se escrever. Quem sabe? Ouvimos o segundo vídeo da jovem e depois entramos nas perguntas e respostas. Agora eu vou tocar Amor Cinza para vocês, de Matheus Aleluia. Na linha do horizonte tem um fundo cinza. Pra lá dessa linha eu me lanço e vou. Não aceito quando dizem que o fim é cinza. Eu vejo cinza como um início em cor. Quando tudo finda, dizem virou cinza. Equívoco, pois cinza a cor é poesia e eu sou. Um traje cinza lembra a vida o guia. Quarta-feira cinza é dia de louvor. Vamos celebrar o amor há de renascer das cinzas. Vamos festejar o cinza com amor. Vamos celebrar o amor há de renascer das cinzas. Vamos festejar o cinza com amor. Gota de orvalho prateada é cinza. Massa encefálica é cinza, amor. A purificação também se faz com cinza. O fênix renasceu das cinzas com amor. Só quero tempo quando o dia é cinza. Ler poesia e cantar ao sol. Dedilho a viola e sonho colorido.
esse livro. E de quem? Não sei se alguém tem questões a pôr. Do Fábio. Ah. Acho que não há. Ah, é. Queres? Sim. Olá, boa tarde, Pia. A minha tia Não. Estamos porque ela está ali. Estava desligado. E agora? Ah, já sim. Olá, tia. Eu não li o primeiro livro, já foi lançado há algum tempo. Este ainda não acabei, mas tenho acompanhado as críticas, todas positivas, no seu Facebook. E de facto há várias interpretações, quase todas no mesmo registro, mas uma ou outra vão um bocadinho ao lado. Como é que a tia interpreta, como é que a Graça interpreta as visões dessas pessoas que fazem esses comentários? Quando nós escrevemos seja o que for, e publicamos, habitualmente queremos transmitir algo. E às vezes ficamos um bocadinho desiludidos quando a interpretação foge daquilo que nós pretendíamos transmitir. As pessoas, quando leem, leem também influenciadas pelo seu próprio sentir. E uma pessoa que esteve em Angola e leu o livro não interpretará o livro como alguém que nunca esteve lá. Mas eu não vou de maneira nenhuma a coagir as pessoas, impedindo-as de opinarem, e toda a opinião é bem-vinda. E eu tenho que considerar como uma maneira, uma interpretação lógica, não é? Uma interpretação de acordo. Mas é isso que nós nos sujeitamos quando escrevemos e quando publicamos o que escrevemos. Eu vou só completar o que eu disse de início, quando começaram a surgir as primeiras interpretações do livro, eu sentia sobretudo uma grande nostalgia. E não era isso que eu queria. Eu não queria fazer as pessoas chorar com saudades, seja do que for. Eu queria que as pessoas me acompanhassem no seguimento do que aconteceu e que analisassem a interpretação que eu tive de tudo aquilo que assisti. Mas essas opiniões também acabaram por aparecer. Mas... Sim. Porquê o lançamento do livro, da escrita do livro, ser neste período da sua vida? Ou seja, todo este arco de tempo passado, porque agora? Já disse o que Toda a gente ouviu, não foi? Toda a gente ouviu. Ainda há bocado a comentar, a falar com o David Borges e com mais umas quantas pessoas, eu dizia que eu nasci assim, uma espécie de ser híbrido, porque nasci em África e sou branca, já lá o acidente, porque tenho a nacionalidade ferrada no coração angolana e sou mais acolhido. Sou mais facilmente acolhida com a nacionalidade portuguesa, porque sou branca. E porque fui toda a vida professora de matemática e sempre gostei de escrever. Eu direi que me preocupei muito em viver aquele dia-a-dia. Escrevi o Bandeira à Meia Asta em
a seguir a ter regressado de Angola, e eu vinha terrivelmente chocada com a guerra de 92 e tinha mesmo necessidade de desabafar. Nessa altura, um grande, querido amigo leu o livro e disse-me: ainda não é o tempo de se escrever isto, Graça. Esse amigo é o Enel Cosme, que muitos daqui conhecerão. Era uma pessoa com um gabarito intelectual incrível. E ele dizia: Graça, a história precisa de distanciamento. Por isso, aí acho que já estava a abreviar, tinha que deixar pousar os acontecimentos. Depois escrevi um livro de ficção, de contos, A Valsinha, por causa da música A Valsinha de Chico Buarque, que eu adoro. E foi uma delícia eu poder inventar e fazer com os personagens. O que é que eu hei de fazer do Roberto? Vou matá-lo, vou deixá-lo viver. É muito interessante. Este livro surgiu com o confinamento. Obrigou-me a estar em casa, a ponderar, a ter que fazer alguma coisa, e eu gosto muito de escrever. E é como eu disse, não fui eu que determinei a data do meu nascimento, e eu não tenho culpa nenhuma de ter nascido há 55 anos. Pronto, é esta a justificação. Mas era uma pergunta, não sei qual vai ser a resposta, mas nada disto seja pelo menos enviado para Angola. A edição do meu... Eu sou de nacionalidade angolana, sim. Das 3 vezes que eu escrevi um livro e que ele foi editado, eu fui obrigada a recorrer a editoras de autor. Editoras em que o autor custeia a edição. E editoras que, umas mais, outras menos, depois não divulgam o livro. O caso mais flagrante foi mesmo a Chiado, porque dos outros 2 livros eu ainda os vi em algumas livrarias, exposto, e deu-me um grande prazer. Eu este livro não vou ver em nenhuma das livrarias mais conhecidas, porque eu contactei a Bertrand. Em Portimão toda a gente compra na Bertrand, as outras livrarias vão desaparecendo, e a Bertrand disse-me que não vende fisicamente livros da Chiado. A Chiado disse-me que em princípio que havia uma ligação com Angola e com o Brasil. O livro, ao preço que está a ser vendido, convertido em kwanzas, é invendável em Angola. Ninguém pode comprar. Quando esta fase de divulgação do livro cá passar ou abrandar, eu queria tentar que uma editora angolana editasse o livro, e já contactei pessoas ligadas à literatura angolana e já há editoras sugeridas. Eu ainda não tenho qualquer contacto. Eu estou, durante 2 anos, eu tenho um contrato com a Chiado, e durante 2 anos será a Chiado a editar o livro, a não ser que haja um acordo entre editoras. Mas eu acredito que este livro acabará por ser editado em Angola, até porque aí é que eu gostava de ter uma plateia assim cheia e com gente a fazer-me perguntas. Sim. Queria perguntar, sob o ponto de vista pessoal, como encarar a divisão da memória dos descendentes em relação à marca que os seus progenitores tiveram. De facto, a personagem do livro tem 3 filhos e aparentemente só há um deles, em aspecto da mulher, é que é passada
a paixão pela terra dos seus pais. E a pergunta é como se pode estender aos descendentes daqueles milhares de pessoas que voltaram ou que se espalharam pelo mundo, da paixão da terra dos seus pais. Como preservar isso? Eu tenho 3 filhos, o mais velho está em Ondiva, com a mulher. Um filho está em Portimão e outra vive em Portimão, e outra filha que curiosamente se chama Luena, e isso obrigou a... Não foi fácil, ela é Ana Luena, porque na altura em que eu a registrei, antes da independência em Angola, não era admitido o registro com nomes de angolanos, e tinha que pôr outro nome. Eu pus Ana Luena. O Luís Miguel não gosta mais de Angola do que o Paulo Alexandre ou do que a Ana Luena, porque eles viveram lá. Esse período a seguir à independência foi incrivelmente marcante. Eles têm a marca dos que se fazem nas redes, isso têm. Outros miúdos, outros descendentes foram mesmo afastados de Angola. Eu acho que era muito importante que essas ligações se mantenham, porque eu penso que Angola só será grande quando a Angola for de todos aqueles que a amam, independentemente da religião, da raça, da proveniência, de tudo mais. E aqueles que amam Angola e que adquiriram uma preparação que pode ajudar a que Angola se desenvolva, Angola tem que permitir que eles regressem e incentivá-los a que tal aconteça. Porque, infelizmente, aquilo que eu assisti a Angola foi a saída de muita gente que amava Angola e que, estando lá, que tudo o que tinham lá estava e que dariam tudo pelo desenvolvimento daquela terra, por outros estrangeiros, para quem Angola só é um país rico e que vão no sentido de tirar de Angola o máximo que possam, financeiramente. E depois, se a criança tem fome ou se precisa de cuidados médicos, é-lhes completamente indiferente. Por isso, eu acho que, independentemente da cor que nós tenhamos, nós, aqueles que amamos Angola, devemos manter essa ligação à terra que é das nossas raízes, para que haja gente que regresse a Angola e que auxilie os angolanos na reconstrução do país. Queria fazer uma pergunta, tem a ver com... É uma pergunta simples, tem a ver com o trauma causado à personagem por aquele cadáver que depois é triturado pelo carro do lixo. Eu disse que o livro era um romance de histórias verdadeiras, e essa é uma delas, infelizmente. Isso passou-se com uma colega minha que vivia na antiga Serpa Pintos, na rua que liga a Mutama à Meanga, e quando aconteceu a guerra em 92, realmente ela, ao fim de um dia de estar em casa, de não ter deitado o lixo fora, tinha um contentor do lixo à frente, e ela foi deitar no lixo o lixo, e estava um cadáver dentro do contentor. E ela não conseguiu deitar o lixo, voltou para casa para o lixo. E no dia seguinte de manhã, à hora habitual, passou um caminhão do lixo, e o caminhão tinha uma trituradora. E ela fugiu do quarto e foi sentar na sala tapando os ouvidos para não ouvir o barulho da trituradora, que ela sabia que estava a triturar o corpo de um corpo humano.
Isso é uma história verdadeira. Mais alguém? Também devia ter tentado falar para a polícia ou qualquer coisa, não é? Sim. Olhando para o futuro, o primeiro livro é um desabafo, o segundo é uma brincadeira, o terceiro é o confinamento, podemos esperar mais para a frente. Vais continuar a escrever? Para mim, escrever é um prazer porque o faço com muita facilidade. Basta ligar a alma ao teclado. E eu comecei a escrever umas frases que a minha amiga Maria da Graça já sabe. E há muitos anos. Mas não se ouve. Não, assim não se ouve. Não se ouve nada. Dá o microfone. Está escrita dos mesmos do conhecimento ali do Carlos. Ela também era mãe de um atleta de natação. Vi nascer a escritora e acompanhei muitas conversas à volta da discussão, das ideias, das imagens. Eu não tenho nenhuma ligação grave. Sou seriana. Já sei que há mais açorianos no salto. Portanto, para dizer o quê? Para felicitar, não queria deixar de vir muito difícil. Eu acho que isto é um experimento fantástico, porque penso que és um bocadinho a voz das pessoas que foram vítimas de uma situação que nunca extinguiu. Eu acho que és um bocado essa voz, e essa voz devia ter. Essa voz é sempre necessária, ou seja, todas as situações traumáticas que se vivem nas cidades. Tem que haver alguém que fale sobre isso, começa a despertar a consciência. Hoje em dia fala-se muito da consciência plena, etc. A consciência é uma coisa muito importante. Independentemente de estar correta a 100% ou não estar correta a 100%, ou estar falando da história que tem outras coisas. Mas, na verdade, eu acho abrir a sua atividade a abordar este assunto, o distanciamento, acompanhar muitas pessoas que são vocês, os dias separados, a alcoólica. Vocês não sem ouvir aquela coisa. Estava muito só agora que escreveste sobre este mas é preciso haver um caminho que é necessário. Eu penso que as pessoas que estão aqui ligadas efetivamente ao território de nascer sentem que estão aqui por isso mesmo. Sentem que tu és um bocado a voz que elas precisam também de ouvir e de pensar. Portanto, princípio, publicamente, tenho muita dúvida esse caminho, e espero que continues a escrever, e espero ir dando logo um dia que já prometeste, e confio, tentar, olha, pensar que se quando for um livro para lá... Para desceres a leva, isso já está combinado há muito tempo. Eu não sei porque eu tenho muitas vertigens, algumas coisas, mas pronto, logo se diz. Obrigada. A Graça, realmente, nós conhecemos no período em que eu estive entre 83 e 90 em Portimão, tornámos-nos grandes amigas, e depois eu estive em Holanda entre 90 e 95 e correspondia-me com a Graça, e a Graça foi a primeira pessoa que disse: isto tem que ser publicado. Por isso ela é responsável por essa minha vontade de escrever. Mas eu estava a dizer que já comuniquei à Graça, que comecei a escrever uma outra coisa, não sei o que é que vai ser, que se chama O Avesso, sendo que o avesso é o lado de lá, aquilo que não se vê. Por isso, o avesso como o interior de um armário, onde nós, bem exposto, pomos tudo o que é bonito, mas na gavetas metemos os esqueletos. Por isso, comecei a escrever, até pode nunca ver ser, mas vou por aí. Sim.
Sim. A rede dos afetos, apenas. Fala-nos um bocadinho do Dr. Curica. Essa. Não. Isso É golpe baixo. Quando eu ouvi Isso é golpe baixo. o David Borges falar no Dr. Curica, disse: já me está aqui a criar problemas emocionais. É uma rasteira. O Dr. Curica é a personagem que representa no livro, que aparece no livro e que na realidade foi meu pai. Morreu com 102 anos. E o Dr. Curica, que era Farrica, não era Curica, era no Lubango conhecido como o médico dos pobres, e eu nunca conheci ninguém melhor que ele na minha vida. Por isso, ele nasceu no Lubango, veio estudar para Coimbra e regressou médico, e em algumas das avenças que ele tinha, na altura usavam-se avenças. Ele tinha uma avença no Sindicato dos Empregados do Comércio, e mais uma no banco, e mais uma na Câmara. Essas avenças faziam um salário que para ele era o suficiente para viver. Tudo mais era grátis, a não ser que alguém fosse, evidentemente, alguém que pode pagar. E ele tornou-se o médico de todas as pessoas que não podiam pagar. E o meu marido conheceu o meu pai porque tinha 16 anos e ficou doente. E disse: como é que eu vou ao médico e não tenho dinheiro? Disseram: vai ao Dr. Farrica, que ele não cobra. Por isso, o meu pai tinha um amor à Angola incrível. Toda a gente do sul de Angola o conhecia, e ele era a tal pessoa que contava muitas histórias, com uma inteligência brilhante. E quando ele morreu, houve um relato que me ficou na memória. Foi de alguém que disse, que escreveu, que tinha em Angola, tinha um tio, vivia na Chibia, longe de Sá da Bandeira, e que uma noite qualquer uma filha dessa pessoa teve um problema de saúde e chamaram o Dr. Farrica. E o Dr. Farrica, às 3 da manhã ou 4 da manhã, agarrou no carro e fez 30 km para ir ver a miúda. E a miúda tinha tido um ataque epilético. E ele disse: isto é uma doença que não tem cura, mas que se vai-se podendo controlar, etc. Vou-vos deixar aqui uma receita, vocês aviem amanhã a receita, e sempre que a vejam a miúda nervosa têm que precaver e dar. E quando se dispôs a sair, o pai da criança perguntou-lhe quanto é que era, e ele disse: tu és maluco, tens lá dinheiro para me pagar, não é nada. No dia seguinte, quando o pai da miúdo foi buscar a receita para aviar, em baixo tinha o dinheiro para comprar o medicamento. O Dr. Farrica tinha deixado o dinheiro por baixo. E isto era o meu pai. Pronto. Muito. Há uma coisa que me surpreende enormemente: é que eu voltei ao Lubango e não sei porque a casa do Dr. Farrica era lá no monte e se via de todo o lado. O povo do Lubango sabe quem é o Dr. Farrica, o médico dos pobres. Pronto. Agora, se alguém quiser que eu alguém que tenha comprado um livro, que queira. Olha, ainda temos aqui uma. Só um minuto. Um momento. Vamos terminar homenageando o músico, percussionista, instrumentista e compositor Galiano Neto, que faleceu esta semana em Lisboa, deixando um grande vazio no meio artístico e que se destacou nos últimos 30 anos. Portanto, originário da ilha, Galiano fez parte do grupo carnavalesco União Mundo da Ilha,
Partilhou palco e gravou discos com os maiores nomes da música lusófona, como Bonga, Nancy Vieira, Valdemar Bastos, Chalo Correia, Paulo Flores e Eduardo Paim, entre muitos outros. Formado em Pedagogia do Ensino, ajudou inúmeros pesquisadores a traçarem a importância da música angolana na construção da identidade e também como forma de resistência. Teve participações com destaque em conjuntos como Grito de Povo, Merengues, O Som do Lola, Semba Masters e outros. Envolveu-se em projetos solidários e de pesquisa e em 2008 gravou um disco em nome próprio denominado Angola de Coração. Portanto, falecido esta semana, Galiano Neto. Vamos só ouvir um pouco da música e desejar a graça, boa continuação. Tocava com o sol, não era? O Galiano. Tinha até ainda há pouco tempo. Ainda vi um dia destes no coisa que ele ia tocar. Você vai cantar, você vai dançar alegria, você vai cantar, você vai dançar alegria. Olha a autora. Há uma bebidazinha para quem quiser. Até agora.